Fala, torcedor do Vascão aí, pessoal. O que faz essa do Vascão, hein? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar aqui do jogo de hoje, que acontecerá aí às 21 horas no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, né? O jogo do Vasco que não vai acontecer em São Januário porque foi interditado. Vamos falar também aqui da busca do Vasco em novos treinadores aí, né? Três nomes aí estão sendo bastante especulados pelo Vasco aí, né? Que é o Rogério Ceni, o técnico Cuca e o Ramon Dias, né? Ramon Dias, acho que é esse o nome do treinador. Deixa eu olhar aqui rapidão para vocês aqui. O nome desse treinador é o argentino, é o Ramon Dias, do Al Hilal. Pessoal, vamos estar falando aí o jogo do Vasco que acontecerá aí hoje às 21 horas no estádio Luso Brasileiro, né, pessoal? Devido à interdição do estado de São Januário, pela confusão que aconteceu no jogo contra o Goiás, que o Vasco acabou perdendo por 1-0, e ocorreu a demissão do técnico Maurício Barbieri, que no nosso ponto de vista aí, não só meu como de todos os torcedores aí, já era para ter sido demitido há muito tempo atrás. E o Vasco ficou segurando aí o Rogério Ceni, acabou que ocorreu essa confusão toda aí. Então, toda a culpa do estado estar sendo interditado não é da torcida do Vasco, e sim da diretoria do Vasco, que está sendo incompetente no nosso ponto de vista, pessoal, né? E o Vasco aí, o Vasco tem que ganhar esse jogo para não ficar muito distante dos times que estão fora da zona de rebaixamento, tendo em vista aí que os times todos perderam, né? Bahia, Corinthians, o Curitiba perdeu e o Cuiabá vai jogar contra o Vasco, é um jogo direto. Se o Vasco vencer, o Vasco fica 3 pontos aí para sair da zona de rebaixamento. E então o Vasco será comandado aí pelo técnico do Sub-20. Vamos ver se o Vasco consegue ganhar hoje. Pelas informações que eu tive aqui, parece que o Pedro Raul vai desfalcar o time tá com um desconforto no quadril, né? E o Andrei tá com o terceiro cartão amarelo e foi suspenso. E também o contrato dele acaba agora no dia 30. Então o Andrei não joga mais pelo Vasco. Vamos ver as especulações aqui pelos treinadores, pessoal. O Vasco que está aí em busca de um novo treinador. E o Vasco é muito lento nessas contratações. Já era para ter definido já um treinador. Tanto um treinador como trazer os novos reforços também. Vamos falar também, se o vídeo der tempo, dos reforços que o Vasco está em busca aí, né? E o Vasco trabalha com mais de uma opção para substituir Maurício Barbieri. Rogério Ceni, no entanto, é o nome que ganhou força. O treinador é bem avaliado internamente e está entre os cotados para assumir o Vasco. Bom, o Rogério Ceni é um dos mais cotados, tá conhecendo o cenário nacional, né, pessoal? Já treinou em diversos clubes no Brasil aí, como o Cruzeiro, Flamengo, o próprio São Paulo, e fez um bom trabalho também no Fortaleza e foi campeão brasileiro aí pela Mulambada, pessoal. Então é um técnico que já tem bastante experiência aqui no cenário nacional e eu acredito que para tá dando a motivação nesse elenco do Vasco, é um nome bem, um dos nomes mais fortes mesmo. E no meu ponto de vista aí é o que cairia bem no time do Vasco. O time do Vasco nós não temos um time ruim. Os jogadores do Vasco são bons. O que está faltando mesmo é comando e motivação, coisa que o Maurício Barbieri não tinha. E um técnico que não tem medo de jogar. Então vamos o Rogério Ceni. Rogério Ceni é um nome que cairia bem no Vasco, né? Então se falam aí no Odair Helma. O Odair Helma saiu corrido pelo Santos lá, pela porta do fundo. Mesma coisa que aconteceu com o Maurício Barbieri aqui no Vasco. Então, o que adianta trocar os 6 pela meia dúzia? Então, o Maurício Barbieri, o Odair Helma, no meu ponto de vista, é o nome mais fraco que está sendo cogitado pelo Vasco. O GE confirmou que há interesse em Rogério Ceni, mas outros nomes estão na mesa. Ainda não há uma definição. O argentino Ramon Dias, no entanto, foi descartado. O ex-treinador do Al Hilal foi especulado, mas sequer foi cogitado pelo clube. Aí, ó, pessoal, que o GE já vem trazendo aqui, que sequer o argentino Ramon Dias foi cogitado pelo clube lá, pelo Vasco, né? E muitos youtubers já estão falando aí, dando como certa a contratação do Ramon Dias, mas no cenário que o Vasco se encontra, não adianta trazer um técnico estrangeiro que não conhece o cenário que está acontecendo, o cenário atual do Brasil no Campeonato Brasileiro. Então, melhor trazer um treinador mesmo que conhece o futebol brasileiro. E esses nomes aí, no meu ponto de vista, o nome mais forte é o Cuca e o Rogério Ceni.
O Cuca tem uns problemas que eu acredito que se ele vir para o Vasco vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no Corinthians. Então eu acho que a diretoria está com o pé atrás. Tá com o pé atrás em relação ao Cuca. E o Rogério Ceni é um nome que está saindo mais forte mesmo. Ó, Rogério Ceni tem o perfil que o clube procura, com passagens por grandes clubes do país, campeão brasileiro e que ajuda a questão que vão além do campo. Além disso, ele trabalhou no São Paulo com Léo, hoje a principal liderança do elenco. O GE tentou contato com o Rogério Ceni, mas é esse aqui. Tem que ver também que o Léo Pelé, né, trabalhou com o Rogério Ceni no São Paulo. Inclusive o Rogério Ceni não queria nem que o Léo Pelé saísse do São Paulo. Ele ficou meio que chateado lá com o pessoal lá, porque liberou o Léo para vir jogar no Vasco. Desde sexta-feira, o Vasco vem avaliando nomes para o lugar de Barbieri. Hoje, a tendência é que que o novo treinador seja brasileiro, ou ao menos um técnico que conheça bem o futebol no país. Enquanto não contratam um novo treinador, o Vasco será comandado por William Batista nesta noite contra o Cuiabá. O técnico do Sub-20 assumiu interinamente e vem treinando a equipe desde sexta-feira, né? Hoje o Vasco vai ser comandado aí pelo William Batista, né, pessoal? Nesta noite aí, treinador que é do Sub-20. Vamos torcer aí para que ele faça um bom trabalho hoje e dê essa vitória aí para nós, pessoal, para a gente ver se nós pegamos um impulso para sair dessa situação, né, pessoal? Porque o Vasco não tem time para ficar amargando a zona de rebaixamento. O elenco do Vasco, pelo menos os titulares que tem hoje, são bons jogadores, né? Em vista que a gente já teve elencos aí anteriores aí. Esse time do Vasco é muito bom, mas o que vem demonstrando dentro de campo o futebol que vem demonstrando é futebol para ser rebaixado. Mas com um treinador que tenha pulso, comando e saiba treinar, coisa que o Maurício Barbieri não sabe, eu acredito que o Vasco vai ganhar uma força para estar saindo dessa situação aí. E hoje à noite será um ponto principal, essa vitória contra o Cuiabá. Não podemos deixar de escapar essa vitória, mesmo sem torcida e jogando longe de São Januário. O Vasco tem que ir buscar essa vitória hoje, né, pessoal, para sair dessa situação. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar sobre os reforços que o Vasco vem cogitando aí, né? Já contratamos aí o Gary Medel, chileno, né, volante aí para o Vasco, vai ajudar bastante aí. O Vasco está em busca também do meio de campo lá, o Lanzini, do zagueiro Lianco, e também que aconteceu alguns problemas com esses jogadores aí sobre a questão dos clubes não querer liberar, mas o Vasco segue em busca aí. Também tem o zagueiro Maico e tem acho que um atacante Fernando. O Vasco está em busca aí de nomes mais, jogadores mais experientes, tendo em vista que a média de jogadores do Vasco hoje é 22 anos, né? Então o Vasco procura jogadores mais experientes aí para estar compondo o elenco e ajudando o Vasco a sair dessa situação aí. Então o Vasco, com esses reforços se vir e com o comando, acredito que o Vasco vai sair rapidamente dessa situação aí, coisa que a torcida do Vasco não aguenta mais viver nessa situação aí de zona de rebaixamento. Todo campeonato brasileiro que sobe, que não adianta estar subindo para estar ficando brigando na zona de rebaixamento. O que adianta ter dinheiro da 77 e 777 Parque e não tá tendo bem usado? O Paulo Brax aí gastou 110 milhões aí e o time não tá tendo resultado. Então, pessoal, vamos torcer para que o Vasco hoje faça um bom jogo e saia dessa situação, para que ganhe impulso e saia dessa situação o mais rápido possível aí e que defina logo um treinador para o Vasco. Beleza? Se você acha que o Rogério Ceni é um bom treinador para o Vasco, ou o Cuca, ou o Odair Hellmann, deixe no comentário aí qual treinador você prefere, pessoal, beleza? Deixe no comentário aí qual treinador você prefere para o Vasco aí. Deixa o like também, se inscreva no canal aí. Forte abraço. E lembrando que também vai ter pós-jogo hoje, logo após o jogo contra o Cuiabá, beleza? Tamo junto, forte abraço e é nóis.